Eu quero falar com você hoje sobre algo muito sério e muito poderoso: os livramentos de Deus dentro da sua casa. Muitas pessoas pensam que livramento é só quando acontece um grande milagre visível. Mas a verdade é que Deus livra a gente todos os dias, muitas vezes de coisas que nem chegamos a perceber. Quantas vezes uma briga quase começou e algo mudou o clima? Quantas vezes algo ruim parecia que ia acontecer, mas simplesmente não aconteceu? Isso também é a mão de Deus protegendo sua família. E hoje eu quero te conduzir por 7 livramentos que Deus pode trazer para dentro da sua casa. 7 movimentos espirituais que mudam o ambiente do lar e colocam a proteção do céu sobre todos que moram ali. O primeiro livramento que Deus traz é o livramento das brigas constantes. Existem casas onde qualquer coisa vira discussão. Pequenos assuntos viram grandes conflitos. Um fala, o outro responde. O clima pesa. E quando percebem a paz, já foi embora. Mas a palavra de Deus mostra que quando a presença do Senhor entra em um lugar, o ambiente muda. A Bíblia conta que quando Davi tocava sua harpa, o espírito ruim que perturbava o rei Saul se afastava. Isso mostra que a presença de Deus tem poder para transformar atmosferas. E hoje, Deus pode trazer paz para dentro da sua casa, acalmando corações, quebrando palavras duras e trazendo reconciliação entre as pessoas que moram com você. O segundo livramento é o livramento da inveja e da maldade que vem de fora. Nem todo mundo que se aproxima da nossa vida deseja o nosso bem. Às vezes, existem olhares carregados, palavras disfarçadas e até pessoas que torcem contra a nossa família. Mas a Bíblia nos mostra uma verdade poderosa. Quando Deus protege, ninguém consegue tocar. Lembra da história de Jó? A própria palavra mostra que havia uma proteção espiritual ao redor da vida dele e da casa dele. O inimigo só conseguiu tocar em alguma coisa quando Deus permitiu. Isso nos ensina que existe uma cerca espiritual que o Senhor pode colocar ao redor da sua casa. O terceiro livramento é o livramento dos ataques invisíveis que tentam entrar no lar. Existem momentos em que o ambiente da casa fica pesado sem explicação. As pessoas ficam irritadas, o sono fica perturbado, parece que existe uma opressão no ar. Mas a palavra de Deus nos ensina que a luz sempre vence as trevas. Quando Jesus entrava em um lugar onde havia opressão espiritual, tudo mudava. Demônios saíam, pessoas eram libertas e a paz voltava. E é exatamente isso que pode acontecer na sua casa hoje. Quando você ora, quando você chama o nome do Senhor, você está trazendo a presença que expulsa todo o mal. O quarto livramento é o livramento das crises financeiras que tentam destruir a paz da família. Muitos lares vivem debaixo de pressão por causa do dinheiro. Contas chegando, preocupações aumentando e o medo tomando conta. Mas a Bíblia mostra que Deus cuida das necessidades dos seus filhos. O próprio Jesus disse que o Pai Celestial alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Se ele faz isso pela natureza, quanto mais fará por aqueles que confiam nele. O livramento de Deus também aparece na provisão inesperada, na porta que se abre, na solução que chega quando parecia impossível. O quinto livramento é o livramento dos acidentes e perigos que poderiam atingir sua família. Quantas vezes saímos de casa sem saber o que poderia acontecer no caminho? Mas Deus envia seus anjos para guardar os seus filhos. A palavra declara que o Senhor dá ordens aos seus anjos para nos protegerem em todos os nossos caminhos. Isso significa que existe uma proteção espiritual acompanhando você, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais. Muitas vezes, o perigo esteve perto, mas a mão de Deus foi mais forte. Se você acredita que Deus está trazendo proteção para a sua casa neste momento, escreva nos comentários uma declaração de fé. Declare com suas próprias palavras: Deus está guardando a minha casa e a minha família.
Agora eu quero falar do sexto livramento. Esse é um dos mais importantes. O livramento das influências ruins que tentam entrar no coração das pessoas da casa. Às vezes o problema não é algo que vem de fora, mas aquilo que começa a crescer dentro do coração de alguém. Mágoas, ressentimentos, pensamentos negativos, escolhas erradas. Tudo isso pode destruir uma família aos poucos. Mas Deus também trabalha dentro das pessoas. Ele muda pensamentos, transforma atitudes e traz arrependimento quando alguém começa a se afastar do caminho certo. A Bíblia conta uma história muito conhecida, a do filho pródigo. Aquele jovem decidiu sair de casa, gastou tudo o que tinha e acabou vivendo em sofrimento. Mas chegou um momento em que ele caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai. E quando ele voltou, o pai o recebeu de braços abertos. Essa história mostra que Deus também trabalha na mente e no coração das pessoas para restaurar famílias. Talvez alguém da sua casa esteja distante, fazendo escolhas erradas, mas Deus pode tocar essa pessoa e trazer ela de volta. O sétimo livramento é o livramento espiritual, que traz a presença constante de Deus dentro da casa. Quando um lar começa a buscar o Senhor de verdade, tudo muda. O ambiente muda, as conversas mudam, a maneira de lidar com os problemas muda. A casa deixa de ser apenas um lugar físico e passa a ser um lugar de paz. É como se Deus estivesse caminhando pelos cômodos, trazendo proteção, descanso e direção para todos que vivem ali. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que começaram a orar dentro de casa e viram mudanças impressionantes. Pessoas que não se falavam começaram a se reconciliar. Situações difíceis começaram a se resolver. E até problemas que pareciam impossíveis começaram a encontrar saída. Isso acontece porque quando Deus entra em um lugar, Ele não entra para ficar parado, Ele entra para transformar. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem e pensando na realidade da sua própria casa. Talvez existam problemas, discussões ou preocupações que parecem não ter solução. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Deus não perdeu o controle da sua família. Ele conhece cada pessoa que mora com você, conhece cada luta e conhece cada lágrima que já foi derramada dentro desse lar. Agora eu quero te fazer um convite muito sério. Se você deseja ver Deus trazendo esses livramentos para sua casa, declare isso em voz alta agora mesmo. Diga com fé: Senhor, eu entrego minha casa e minha família nas tuas mãos. Porque quando uma pessoa decide colocar sua casa diante de Deus, algo começa a se mover no mundo espiritual. Portas que estavam abertas para o mal começam a se fechar. A proteção do Senhor começa a se levantar. E aquilo que parecia impossível começa a se transformar. E eu quero terminar dizendo algo muito forte para você. Deus ainda faz milagres dentro de casas. Ele ainda restaura famílias. Ele ainda protege filhos. Ele ainda muda histórias. E talvez hoje seja exatamente o dia em que ele começa a fazer isso dentro da sua casa também. Se você crê que Deus está trazendo livramento para sua família neste momento, escreva nos comentários uma última declaração de fé. Escreva com convicção: minha casa pertence ao Senhor e nenhum mal permanecerá nela. Amém.